Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web rádio Nossa Mãe de Birité, pelo Facebook e YouTube da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Sou Padre Frei José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Que bom ter você aqui conosco nesse nosso programa O Pão da Palavra. Hoje, 20º domingo do Tempo Comum, nós estamos celebrando a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Então hoje será um programa todo especial. Por quê? Porque além de meditarmos um pouquinho as leituras da solenidade da Assunção, eu não quero deixar passar batido também as leituras próprias do 20º domingo do Tempo Comum, que é muito importante a gente não perder a sequência desses evangelhos, dos textos bíblicos dominicais do Tempo Comum, porque eles são uma espécie de catequese para cada um de nós que vão nos formando no discipulado de Cristo. Como que Cristo vivia o comum da sua vida, o dia a dia de sua vida? Quais eram os seus sonhos, as suas propostas? Como configurar a nossa vida ao cotidiano da vida de Jesus? Então, por isso, além de meditarmos o texto próprio, os textos próprios da solenidade da Assunção, gostaria de meditar com vocês também os textos próprios do 20º domingo do Tempo Comum. A primeira leitura da solenidade da Assunção é tirada do livro do Apocalipse, no capítulo 11. O Apocalipse, no capítulo 11, apresenta a igreja na sua difícil tarefa de anunciar a mensagem cristã ao mundo. E no capítulo 12 descreve a igreja à mercê das perseguições que já começaram. O texto litúrgico toma um versículo do Apocalipse 11 e alguns versículos do Apocalipse 12, de 1 a 10, e os lê à luz da assunção corpórea de Maria ao céu, que vê figurada na arca colocada no santuário de Deus no céu, no capítulo 11, versículo 19. Oferece assim um sublime quadro da Virgem Maria elevada à glória celeste. A palavra mulher tem um significado duplo. É Maria, mãe de Jesus, pois lá no Evangelho de João, capítulo 2, verso 4, capítulo 19, verso 26, é assim que o evangelista chama Maria, de mulher. E a Maria enquanto figura da igreja, versículo 6. A mulher, como é dito, deu à luz um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Ou seja, deu à luz Jesus, o qual governará com cetro de ferro, segundo uma imagem messiânica do Salmo 2, verso 9. Ao mesmo tempo, a mulher é Maria enquanto figura da igreja. As 12 estrelas são símbolo do povo de Deus que tem como alicerces os apóstolos. O esplendor que a envolve é símbolo da glória que a igreja terá junto de Deus depois de superada a prova da perseguição. Em determinado ponto no texto do Apocalipse, a mulher resta símbolo só da igreja. Verificamos com comoção que Maria levada ao céu está tão junto de seu divino Filho na glória como está junto de nós, peregrinos da terra, que acreditamos e esperamos. Cada celebração eucarística nos une à bem-aventurada e sempre gloriosa Virgem Maria. Já o salmo dessa solenidade é o salmo 44, e o contexto faz que a este cântico nupcial seja atribuído um valor simbólico de Javé esposo e Israel esposa, uma imagem que é tirada lá da profecia de Oséias, no capítulo 1 a 3. Por exemplo, o Novo Testamento tem a mesma imagem de Jesus esposo e igreja esposa, João capítulo 3, verso 29. Na beleza da esposa, os padres da igreja viram a beleza de Maria levada ao céu em corpo e alma. Já a segunda leitura é tirada da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Paulo, na primeira carta aos Coríntios 15, reserva à ressurreição corporal uma longa e profunda dissertação. Começa por recordar duas verdades, a de que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e a de que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amplia esse ponto recordando as diversas aparições de Jesus ressuscitado, e chega ao texto de hoje, onde afirma com vigor que se Cristo ressuscitou, também nós haveremos de ressuscitar. Paulo especifica que Cristo ressuscitou como primícias dos que morreram. As primícias de um cultivo no campo, por exemplo, a espiga do trigo amadurecer primeiro, dizem que o mesmo sucederá ao resto das plantas. Portanto, se Cristo ressuscitou como primícias, daí deriva que todos ressuscitarão. O apóstolo reforça esse argumento com o confronto Adão-Cristo.
Como no primeiro todos morreram, assim no segundo todos são restituídos à vida. Enquanto Cristo recapitula na sua pessoa todos os redimidos e os torna participantes da sua ressurreição gloriosa. O confronto Adão-Cristo é retomado pelos escritores cristãos mais antigos, tais como Justino, Irineu, etc. E é ampliado com o princípio de que a salvação vem até nós num modo semelhante àquele com qual nos veio a ruína. Por isso, junto do novo Adão, isto é, de Cristo, os padres da Igreja colocam a nova Eva, ou seja, Maria, como Cristo ressuscitado da morte está na glória divina com a sua humanidade. Também a nova Eva goza com o corpo da glória do céu. Já o evangelho deste dia é Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 56. Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 56. É o famoso cântico do Magnificat que nós vamos escutar neste momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias, socorreu Israel seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais em favor de Abraão, de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A narração, depois da narração da Anunciação, Lucas junta o relato da visita de Maria a Isabel. É preciso evitar o erro de considerar esse segundo episódio como que um apêndice do primeiro. Na verdade, ele encerra a sublime explicação teológica da Anunciação que, por inspiração do Espírito Santo, é oferecida por Isabel e ainda mais por Lucas. Agora, depois que Maria pronunciou o seu fiat, o seu faça-se, é-nos dito quem é Maria, quais os louvores que ela terá na história da Igreja e quais os sentimentos que ela tem na sua alma. O faça-se de Maria fez com que o Verbo de Deus começasse a assumir a natureza humana no seu seio. Maria tornou-se verdadeira arca da aliança. Esta convivência do filho na mãe provoca uma reação no menino que Isabel traz no seu ventre. A esta primeira fase do encontro segue-se a segunda, que é o grande monólogo que Isabel formula a respeito de Maria. Sempre sob a ação do Espírito Santo, conforme diz o próprio texto lá no versículo 41, cheia do Espírito Santo, tomada por uma emoção sobrenatural, Isabel exclama em alta voz que Maria foi abençoada de modo único por Deus e que aquele que ela traz no seio é fonte de bênção. Une de forma especialíssima mãe e filho, mencionando Maria em primeiro lugar. Depois mostra-se estupefata pela mãe do seu Senhor a ter vindo visitar. Congratula-se finalmente com aquela que acreditou. Então Maria toma a palavra e proclama: O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. O que esta palavra pode nos dizer para a nossa vida? Uma mulher vestida de sol e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A primeira leitura. Esta mulher é Maria levada ao céu, apresentada como a mãe de Jesus e figura da mãe da Igreja. Maria recebeu a nova missão de mãe da Igreja naquela grande sexta-feira santa de dor e de amor. Jesus, moribundo na cruz, tinha-lhe confiado o discípulo predileto como filho. Mulher, eis aí teu filho. E depois tinha tido ao discípulo para ter Maria por mãe. Eis aí a tua mãe. O Apocalipse desenvolve depois dessa dádiva de João a Maria
e de Maria a João. No Calvário, Maria participou como mãe nos sofrimentos do Filho. No Apocalipse, ela está revestida de sol, pela glória celeste que agora a envolve na totalidade do seu ser. No Calvário, recebeu por filho o discípulo predileto, como primícias da igreja que nasce do sangue de Jesus. No Apocalipse, esta maternidade estende-se a toda a igreja e é simbolizada pelas 12 estrelas que a coroam e recordam a presença e a ação de Maria, a Imaculada, a Mãe de Deus sobre a igreja. É preciso dar um passo à frente. Como diz o Concílio Vaticano II, é necessário ter presente que a maternidade de Maria na economia da graça perdura sem interrupção. Que, elevada ao céu, ela não abandonou essa missão salvadora. Que ela cuida com amor materno dos irmãos do seu filho que, entre perigos e angústias, caminham ainda na terra até chegarem à pátria bem-aventurada do céu. Isso está lá na Lumen Gentium, número 62. Daqui deriva que a solenidade da Assunção deve nos fazer crescer no amor a Maria e a Igreja. Juntamente com a Igreja, invocamos Maria também nós com os títulos de advogada, auxiliadora, socorro, medianeira, sem com isso subtrair ou acrescentar alguma coisa à dignidade e à eficácia de Cristo, que é o único mediador. Deus eterno e onipotente, concedei-nos as graças de aspirarmos sempre às coisas do alto para merecermos participar de sua glória. Vai ser a oração da Santa Missa desse dia. Com a Assunção, em Maria já se realizou aquela redenção total que coincide com a glória celeste, mesmo do corpo. A mesma meta nos espera a cada um de nós. Devemos sentir a necessidade de nutrir sentimentos celestes e de adotar comportamentos morais correspondentes. Paulo vai nos dizer na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, a nossa cidadania está nos céus. Com efeito, nós não temos aqui uma pátria definitiva, mas buscamos a pátria futura. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Impõe-se, então, a necessidade de que a gente procure as coisas do alto onde Cristo está sentado à direita de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Essas mensagens que atingem as metas definitivas do nosso ser devem ser o objeto de meditação nesse dia. No belíssimo prefácio, nos é dito que Maria levada ao céu é para nós sobre a terra sinal de consolação e esperança. O auxílio materno de Maria nos conforta e nos fortalece no caminho para a meta. Pois muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos apenas comentar, dar umas pistas acerca do Evangelho deste domingo, que é o 20º domingo do tempo comum, que eu peço a você que possa ler Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. Esse texto, os judeus cristãos aos quais Mateus se dirige, ainda ligados ao mundo hebraico, se perguntavam acerca da atitude a ter perante os pagãos que cada vez mais numerosos se abriram à fé cristã. O evangelista responde evocando a atitude de Jesus perante uma mulher cananeia. O mestre reconhece o primado de Israel, mas não se deixa fechar nas dificuldades de uma visão nacionalista da salvação e de Deus. Chocado com a incredulidade de alguns de seu povo, Jesus se dirige a um país pagão. Perante uma mulher cananeia que lhe suplica que salvasse sua filha, o mestre afirma que está solidário com o mundo judaico. Confirma-se a identidade única de seu povo, mas logo partilha o pão dos filhos com aqueles que os seus compatriotas consideravam os cachorrinhos infiéis, demonstrando que avalia as pessoas e as situações de maneira bem distinta. O episódio do Evangelho apresenta uma ideia muito interessante. Jesus, ao princípio, afirma que curar uma pagã não faz parte de sua missão. Pode-se fazer um uso errado dos bons dotes, e por isso o dom da cura que o Pai concedeu ao Filho, destinando-o ao povo de Israel, não pode ser utilizado em favor dos outros povos. A mulher, porém, não desanima. O amor pela filha a torna sábia. Aceita a comparação utilizada pelo Mestre e serve-se dela. Normalmente é Jesus quem utiliza as parábolas para esclarecer a sua mensagem. Só nessa ocasião é que uma mulher se serve da parábola do Mestre para explicar o próprio Jesus, que a sua missão em Israel não o impede de ajudar uma pagã. A atuação da mulher é completamente invulgar, e ela corresponde
uma vez mais, uma reação invulgar de Jesus. Este reconhece nas palavras dela a voz do Pai. Foi a fé que falou nela. Esse Jesus que sabe aprender, colocando-se em contínua escuta da voz do Pai, seja qual for o modo que ela lhe chega, mesmo que se trate de uma mulher e ainda por cima pagã, nos mostra infinitamente maior do que um Jesus que conhece tudo desde o princípio. É um Jesus mais humano, mas ao mesmo tempo mais divino. Também nesses paradoxos perturbadores está presente a sua grandeza humano-divina. No seu comportamento vemos um apelo claramente dirigido a nós para que nos mantenhamos continuamente em diálogo e não demos por definitivas as convicções e as decisões já tomadas. É um aspecto característico da fé cristã de estar sempre a caminho. A tradição nos recorda que a igreja, se quiser ser fiel ao seu fundador, deve estar perenemente em atitude de conversão e de reforma. Nós, cristãos individuais, devemos aprender essa docilidade porque, por vezes, como judeus do tempo de Jesus, permanecemos fechados nos nossos grupos e ignoramos os outros. Parece-nos normal que Deus esteja conosco a nosso favor. Desvalorizamos com excessiva soberba que o nosso privilégio é graça e que somos chamados a fazer viver esse dom todos os que encontramos. Jesus nasceu no povo de Israel, adotou a sua espiritualidade e sua cultura, mostrou-se solidário para com ele, mas rompeu as suas fronteiras e por isso foi rejeitado. Assim, respondeu plenamente ao chamado de Deus, que faz viver e cujo Espírito reanima a humanidade que aspira pela plenitude. Peçamos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, cuja solenidade da Assunção celebramos nesse dia, a graça de vivermos de tal maneira que possamos aspirar à glória do céu e, para isso, aprender a reconhecer a voz de Deus que nos chama à conversão e à mudança de vida, mesmo que seja por situações inusitadas. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e por toda parte, louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na Assunção da Virgem Santa Maria. Hoje a Virgem Mãe de Deus foi elevada à glória do céu. Ela é a aurora e a imagem da Igreja triunfante. Ela é sinal de consolação e de esperança para o vosso povo peregrino. Vós não quisestes que sofresse a corrupção do túmulo, aquela que gerou e deu à luz ao autor da vida, vosso Filho feito homem. Que a ressurreição de Maria seja a esperança também de nossa ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nosso muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para evangelizar, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que também nos cede esse espaço para pregar a Palavra de Deus, a você, querido internauta, que nos acompanha pelo Facebook da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês e YouTube da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.